Ora viva, muito boa noite, caros telespectadores e estimados internautas que nos acompanham a partir do Facebook, assim como os internautas que nos acompanham a partir do YouTube. Está no ar o programa Frente a Frente, que é o espaço eleitoral da FTV, que visa ouvir aos candidatos das 65 autarquias do nosso país sobre os seus posicionamentos e, mais do que isso, é um espaço para que os próprios candidatos questionem-se uns aos outros em relação àquilo que é o seu manifesto eleitoral e os seus objetivos para com a autarquia a qual se candidata. Nós iniciamos esta jornada de trabalho com a autarquia da Matola, trazendo nesse espaço, ao nosso programa, três das candidaturas que foram colocadas para aquela autarquia. Vamos, deste modo, tentar ouvir estas individualidades, de modo a que cada uma delas, possa questionar a outra parte sobre o seu posicionamento em relação à autarquia, como fazia referência. Tenho cá em meus estúdios os meus convidados, que são em referência a cabeças de listas para aquela província. Do meu lado direito tenho o Pascoal Lixuxa, em representação da Nova Democracia, a quem aproveito para cumprimentar e desejar boas-vindas ao programa. Boa noite, seja bem-vindo. Sr. Pascoal. Boa noite. Agradecer o convite que a FTV nos formulou. Saudar os telespectadores que nos ouvem nas diversas plataformas digitais. E cá estamos para partilhar aqui o nosso pensamento para a governação municipal a nível da cidade da Matola. E espero que deste debate consigamos partilhar algumas ideias de interesse nacional ou a nível da população da Matola. Exato, muito obrigado. Pelembe, vou pedir também cumprimento dos espectadores. Pelembe está em representação ao Movimento Democrático de Moçambique, que também é candidato para a cidade de Matola. Boa noite para si, Salvado, ao deputado Muxanga, ao Lixuxa da Nova Democracia, agradecer a Deus pelo dom da vida e cumprimentar em especial os telespectadores, principalmente os que vivem na cidade da Matola. Exato, muito obrigado. Deputado Muxanga, boa noite, seja bem-vindo também ao programa. Vou pedir também cumprimentos dos telespectadores e os seus colegas. Muito obrigado. Primeiro, saudar a vós, boa noite, aos colegas do painel, à nossa regia, a todos aqueles que nos assistem, em especial aos munícipes da cidade da Matola, e não só, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos e rogar a Deus para que acolha as almas daqueles que merecem para o paraíso. Exato. Já ouvidos os três candidatos que aqui estão presentes, vamos colocar aquilo que serão as regras do jogo para o nosso programa, que a priori indico que passarei palavra a cada um dos candidatos para fazer a apresentação do seu manifesto eleitoral num período de 2 minutos. Após proceder à apresentação do seu manifesto eleitoral, vamos dar espaço para que cada um dos candidatos aqui presentes faça questionamento aos outros candidatos que também concorrem à cidade da Matola, para tentar perceber do outro candidato qual é a sua projeção e qual é a sua visão em relação ao município da Matola. Passada esta fase, eu, como moderador, em representação do público e colhidas aquilo que são as sensibilidades dos autarcas da cidade da Matola, vou também colocar os meus questionamentos para os candidatos aqui presentes. E inicio também consigo o deputado Muxanga, pedindo durante 2 minutos que faça a apresentação do seu manifesto eleitoral. Muito obrigado. Sem pretender contrariar, eu gostaria de propor que passássemos para 4 ou 5 minutos. Porque eu para fazer a manifestação do manifesto eleitoral? Sim. Vamos passar para 3 minutos, deputado Muxanga. Muito obrigado. Primeiro explicar quem sou eu. Sou Antônio Pedro Muxanga, com 56 anos de idade, natural de Xlatanhana, Majacase, Gaza. Vivo na cidade de Maputo desde 2004 e, portanto, sou matolense desde que cheguei nesta zona do território moçambicano. Vivo na cidade da Matola. Sou mestrando em Governação e Administração Pública, licenciado em História Política e Gestão Pública. Candidato-me a presidente do município da Matola para ajudar a resolver os enormes problemas que a cidade da Matola enfrenta. Temos uma visão de tornar a cidade da Matola num verdadeiro espaço de oportunidades para todas as pessoas,
que queremos que sejam livres e seguras, independente do seu partido, da sua origem e do seu sexo. A nossa visão é tornar Matola pilar central com uma administração alternativa ao desastre que estamos a assistir. Os nossos princípios é criar oportunidades para todos os munícipes, independente de quem são e de onde é que vem, raça e cor. Por isso, vistas as questões que apoquentam a cidade da Matola, nós temos grandes desafios no que concerne a emprego e habitação para jovens. Acreditamos que a juventude potenciada vai cuidar dos mais velhos, porque é obrigação dos jovens cuidarem dos seus progenitores e cuidarem dos seus filhos. Por isso, potenciar o jovem é potenciar os mais velhos e potenciar os mais novos. Temos um programa muito ambicioso de infraestruturação do município no concernente a estradas, valas de drenagem, e queremos que as valas a serem construídas, as estradas a serem construídas, sejam resilientes a tudo o que são intempéries. E temos o desafio também de acabar com a corrupção na gestão do solo urbano e nas receitas municipais. Queremos organizar os mercados formais e informais, queremos dar o nosso apoio à saúde e educação primária, queremos ordenar melhor os cemitérios, queremos construir morgues no centro de saúde de Matola, Agar, Boquiço, Indavela no primeiro momento, e criar as condições de habitabilidade, onde a lixeira de Macamele terá que ser redimensionada em função das necessidades. Há terreno que nós teremos que devolver aos seus legítimos donos, porque entendemos que há espaços, há uma parte que vai ficar com o município, mas outra parte não, e devemos devolver isso às pessoas que já tinham edificado lá as suas casas. Deputado Mushanga. Vou fazer o mesmo, também consigo, Pelembe. Vou pedir que apresente o seu manifesto eleitoral num espaço de 3 minutos, já a contar. Bem, eu acho que queria ter, antes de contar, pedir... eu não acho que devemos questionar os meus pares do painel sobre o seu pensamento. Nós vemos aqui apresentar aquilo que é o nosso manifesto eleitoral. Me vai ser difícil questionar o deputado Mushanga ou o Lixuxa, o pensamento deles sobre o que será a Matola. Infelizmente não está aqui quem está a governar, seria essa pessoa que nós devemos questionar. Mas aceito a colocação da televisão. Nós estamos aqui para responder às questões dos munícipes que estão a assistir o programa e que querem ouvir o projeto do MDM, da RENAM, como da Nova Democracia. Mas, como disse, aceito as políticas da televisão. Eu preferia mais, depois de apresentar o meu projeto, o projeto do MDM, ouvir, como disseste, tens questões que refletem aquilo que é o pensamento. Que é o público. Exatamente. Eu preferia que primeiro, depois de eu apresentar o meu projeto, o nosso projeto avançasse com aquilo que é o questionamento da sociedade. Chegará a essa parte, mas é importante que haja confortabilidade entre essas posições. Muito bem, respeito. Está a contar, Valério? Bem, nós somos o MDM e nós somos o bom exemplo da gestão da coisa pública. É assim, a Matola hoje está desgovernada há mais de 48 anos e não se pode avançar para o bem-estar da Matola sem olhar para o saneamento do meio. Por quê? Se olhares para a Matola hoje, Matola, como eu sempre digo, virou estalamate. E se chamares um investimento na Matola, é investir em cima das águas. E o nosso objetivo principal hoje é acabar com as enchentes na Matola. Então, o projeto do MDM hoje, como o primeiro pilar, é avançar com o saneamento do meio. Vou dizer claramente que nós, como MDM, temos que criar valas de drenagem. Temos que construir bacias de retenção. Aliás, na Matola já existem aquelas bacias naturais, que por causa do desordenamento territorial, essas bacias
pela corrupção ou pelo nepotismo e amiguismo, foram vendidos espaços que serviam de retenção das águas e é isso que hoje cria essas enchentes. Estou a falar, por exemplo, dali da zona do Fomento, Liberdade de Fomento, como é que se diz, Siquama, Salala. Hoje aqueles bairros são bairros difíceis de estar. Liberdade, existem hoje muitas casas abandonadas porque já a água não tem a sua passagem. E nós queremos ali construir 2 ou 3 bacias de retenção das águas, reforçar algumas bacias artificiais que já existem lá. E, por exemplo, ali no Fomento há umas anilhas que foram colocadas, não sei qual é o estilo de engenharia que foi usado, as anilhas são pequenas e isso impede o bombeamento das águas para o oceano. E nós pensamos que deve-se construir pontes, ao invés de anilhas, tem-se que colocar pontes para ajudar a passagem das águas. Mas também temos o problema ali no quilômetro 15, Kobe, também. Tem que haver uma bacia de retenção, principalmente no 15, ali em Comane. Falo de Comane porque vivo lá. Há uma necessidade de ter uma bacia de água. Ali no 15, atrás, na Rua da Escola, também temos que criar uma bacia para evitar aquelas enchentes. Isso é importante porque, se fores a olhar dos fios, Passado Ferreira, São Damasco até Patrícia, houve uma construção de uma estrada que não durou 6 meses por causa das águas. Também, no São Damasco, no Ferreira, tem que haver ali valas de drenagem para direcionar as águas, outras para o tempo. Pascoal, mais uma vez, boa noite. Vou pedir também que faça a apresentação do seu manifesto eleitoral. Boa noite. Tem 3 minutos. Boa noite mais uma vez. Primeiro queria retificar, não sou cabeça de lista para Matola, estou a representar a cabeça de lista que é a Jauria Madame. Muito bem, a Nova Democracia, ao analisar a estrutura social e econômica da cidade da Matola, do município da Matola, definiu aquilo que são suas linhas mestres para a governação do município da Matola, que é a questão central tem a ver com a infraestruturação do próprio município. Estão a falar de estradas, infraestruturas econômicas, como forma de atrair o investimento privado. Ou seja, a nossa lógica de pensamento é que a infraestruturação do município é que vai permitir o investimento. E o investimento, por sua vez, é que vai permitir que os jovens sejam empregues, tenham um emprego. Portanto, falamos aqui de conceber estradas de qualidade, conceber valas de drenagem de qualidade, valas para retenção de águas pluviais nesse caso, de qualidade. Falamos também na componente econômica de identificar e reservar espaços para investimentos. Um dos mais problemas que Matola tem neste momento é que o investimento é retraído pela falta de espaço. E o pouco investimento que existe, os empresários acabam investindo em locais inadequados para erguer infraestruturas. Estou a falar, por exemplo, do quilômetro 15, onde temos não sei se é espécie de um supermercado ser erguido, numa zona onde é caminho das águas. Isso porque o próprio município não está a definir qual é o plano de crescimento infraestrutural do próprio município. Portanto, queremos atrair o investimento em zonas de expansão. Portanto, o investimento vai permitir que jovens sejam empregues. Mas, além disso, algo muito caricato acontece na Matola. Matola é o corredor de transporte de mercadorias, toda a produção agrícola que vem de Moamba, que vem de Namacha, passa pela Matola. Curiosamente, a Matola não tem sequer um mercado grossista. O matolense tem que viajar até o Zimpeto, até a cidade de Maputo, para poder comprar produtos agrícolas que passaram pelo seu município, porque o próprio município não tem políticas claras de poder estabelecer um mercado grossista a nível da cidade de Matola. Ainda nessa componente, a Nova Democracia pretende incentivar pequenas iniciativas de autoemprego. Temos os jovens que tendem a criar pequenas oficinas de marcenaria, oficinas de serralharia. É preciso que o município acarinhe esses jovens
como forma de dinamizar o autoemprego, como forma de eles, por sua vez, também poderem empregar outros jovens. É a única forma que nós, como município da Matola, temos de evitar que os jovens caiam na criminalidade, no consumo de droga. Tempo. Obrigado. Passamos a primeira parte do nosso programa, que estava exatamente destinado à apresentação dos manifestos eleitorais, e vamos dar sequência ao programa, já com a segunda parte, em que vamos tentar buscar um dos outros a percepção sobre o manifesto eleitoral dos candidatos, mas também o questionamento sobre ele. E para dar início a isto, inicio também consigo o deputado Muxanga, em que o deputado Muxanga e o Pascoal vão dar questões relativas ao manifesto eleitoral que foi apresentado pelo Pelembe. O Pelembe, na sua apresentação, deu maior ênfase à questão do saneamento do meio, à questão das valas de drenagem, mas também da própria estrutura da cidade da Matola. Deputado Muxanga, tem 2 minutos para fazer questionamento sobre o manifesto que o Pelembe traz. Questionamento sobre aquilo que ele apresentou, mas também sobre como talvez o Pelembe pense em resolver os problemas a qual ele traz que a cidade da Matola esteja a passar. Por aquilo que ele apresentou, não tenho questão para lhe apresentar. Em função do que ele disse, não consigo formular pergunta, não tenho. Pascoal. Bem, por acaso ia também concordar, porque este modelo de questionamento entre nós não acreditamos ser não acreditamos ser claro, né? Achamos que está a ser um bocadinho mais coercivo. Será muito fácil se tivesse cá outro candidato que não está cá conosco, né? Mas pelas questões que foram, pelo manifesto foi apresentado, que de certa forma é difícil colocar uma questão, né? Talvez, de acordo com o programa, podemos formular uma questão, mas por enquanto não. Pelembe, falou de saneamento na cidade da Matola e parece ser uma das suas principais preocupações para a cidade da Matola. Como é que pensa em resolver esse problema? Bem, acredita que, a priori, as condições em termos de receitas, em termos de financiamento em que a cidade da Matola tem, é capaz de, em 5 anos em que estiver a governar a cidade da Matola, resolver o problema? Tendo em conta que, neste momento, por exemplo, nos espaços em que também referiu não ter valas, estão a viver pessoas. Habitam pessoas. Como é que vai reestruturar um problema que já parece crônico, se assim podemos colocar? Bem, é assim, a cidade da Matola hoje é uma cidade que está ligada ao Interland, aos países do Interland. É o maior parque industrial do país, ou seja, tem tudo para dar certo, mas infelizmente cada corrupção, nepotismo, a receita do município vai mais para os bolsos dos camaradas do que para o serviço público do Conselho Municipal. Eu costumo dizer que a Matola tem muito dinheiro, mas o dinheiro circula fora do sistema municipal. Ou seja, nós temos todas as condições e mais alguma coisa para resolver o problema do povo. Se fores a olhar, tu tens uma vereadora das finanças no município da Matola, por exemplo, que anda de um carro de 4 milhões. Tu tens um vereador do município da Matola, ou, aliás, um chefe do posto da Matola Cimento, que anda com um carro de 4 milhões. Qual é a necessidade de alguém andar com um 4x4 numa zona de cimento? Então, há muito dinheiro, mas esse dinheiro não é usado para resolver os problemas essenciais da Matola. Ou seja, nós vamos apostar, primeiro, na boa gestão da coisa pública. E isso vai resultar na resolução dos problemas da Matola, do 15, do Fomento, do Salala. E há um problema de saneamento não só nos bairros que eu referenciei. Se fores hoje para Congolote, há problema de saneamento. Se fores a ver aquela rua de Mulumbela, que vai dar a primeira rua de Congolote, quando chove é intransitável. E houve... No mandato em que eu estive na Assembleia Municipal, aprovamos um orçamento para a construção daquela estrada e aquele dinheiro desapareceu. Não sabemos onde é que foi. Ou seja, o dinheiro foi comido, mas solução para as pessoas, a construção de uma estrada ou de valas de drenagem para a zona do Congolote, o dinheiro desapareceu. Ou seja, dinheiro existe, mas o dinheiro não é investido para a solução dos problemas. Há muita receita na Matola, há muitos impostos, há muitas taxas que são cobradas e esse dinheiro não vai aos cofres do município. Salvado,
Na Matola nós temos mais de 1 milhão de habitantes. 1.600.000, 1.500.000, se não me falha a memória. E nós temos 1 milhão de pessoas com idade para pagar o imposto autárquico pessoal, por exemplo. Mas quem paga hoje são quase 200.000 pessoas. Ou seja, 800 pessoas não pagam. E muitas das vezes sobe-se o imposto autárquico pessoal para as mesmas pessoas. Exato. Então, tem que se alargar a base tributária, tem que se convencer que mais pessoas possam pagar, e isso consiste em baixar o imposto, para que todos possam pagar. Para que seja percebido, quando diz alargar a base tributária, o que pretende fazer como presidente do município, se assim o chegar? É baixar o imposto para que todos tenham condições de pagar, porque quanto mais alto o imposto, as pessoas fogem. Se chamar 10 pessoas na Matola perguntar se pagam o imposto autárquico pessoal, apenas 2, e só pagam porque querem tratar algum documento. Agora, nós temos que mostrar serviço, boa gestão da coisa pública, para que as pessoas tenham motivação de pagar os seus impostos e taxas, o que não está a acontecer. Por exemplo, falar de saneamento, falar de taxa de lixo. Quantos de nós, eu pago taxa de lixo, o cargo do município nunca foi tirar lixo na minha casa. Então, isso desmotiva as pessoas em pagar os impostos. Agora, a nossa governação vai apostar em trazer serviços básicos em quantidade e qualidade para que as pessoas tenham motivação de pagar os seus impostos. E pagando impostos, o município tem capacidade de resolver os problemas. E em 5 anos, eu não vou fugir falar do MDM da cidade da Beira. Eu vivi na Munhava por 5 anos. Aquilo era horrível nos anos 90 e pouco. E David Simango, saudoso, e Carrija agora deram continuidade. Houve construção de novas valas de drenagem que servem de escoamento das águas. E resolveu em grande escala o problema lá. E é esta boa governação que nós queremos transportar para a Matola para a solução dos problemas. Porque, Salvado, tu falares na Matola, podemos falar de transporte, podemos falar de mercados. Se fores ali no 15, o pequeno mercado que está ali, quando chove, as pessoas não têm onde ficar. Vamos falar de emprego. Lixuxa falou bem do emprego da juventude. O jovem no 15, na Liberdade, no Salala, no Congolote, no Sidoava, vai criar uma empresa para estar onde quando chove, tudo que ele construiu em um ano fica inundado. Vamos passar para o deputado Mchanga e vamos fazer o mesmo exercício. Deputado Mchanga, na sua intervenção falou de construção, infraestruturas, habitação, acima de tudo. Onde pretende tirar os recursos para a efetivação deste plano? A cidade de Matola tem capacidade financeira por si só? Tem esta autonomia financeira para o fazer? Não, mas a cidade de Matola tem muita receita, porque a lei das finanças autárquicas... Aliás, vai ter que me desculpar, deputado Mchanga, tem 5 minutos para fazer a apresentação do que te questiono. Nós temos recursos internos, temos o imposto pessoal autárquico, temos o imposto de veículo, famoso manifesto, temos imposto predial autárquico, temos a taxa de lixo e temos a taxa pela atividade econômica. Apesar da taxa de atividade econômica, o governo central tentar retirar parte de alguns estabelecimentos comerciais, mas sobra alguma coisa para o município. Nós podemos potenciar estas taxas, estes impostos. Por exemplo, nosso projeto, até dia 30 de janeiro de cada ano, a EDM deverá entregar formalmente ao município de Matola o número de clientes. Por exemplo, agora as pessoas estão a fazer contratos com a EDM, até o fim do ano, dezembro, até 30 de janeiro, devem entregar a lista, trocarmos os dados, para saber quantos novos clientes entraram no sistema, em que bairros estão, que é para sabermos quanto dinheiro de taxa de lixo nós estamos a colher. A EDM, neste momento, está a aplicar dualidade de critérios. Há uma percentagem muito alta que é retirada dos impostos cobrados na Matola, que chegam a ser 3 vezes mais do que o que retira na cidade de Maputo. E nós vamos sentar com a EDM para a EDM explicar-nos qual é a razão
deste tratamento diferenciado. Quer dizer, na Maputo, a EDM cobra, por exemplo, 5% e na Matola cobra 15%. Por quê? Se o serviço é igual. Nós temos as parcerias, cooperação internacional, onde sai a maior parte do dinheiro. Este próprio país, este governo central, para realizar maior parte das suas atividades, vai buscar dinheiro das parcerias. Está-se a discutir muito agora a cidade da Beira. Quem está a financiar o saneamento da cidade da Beira não é o município, é o Banco Mundial. Ainda esta semana, o Banco Mundial deu parte do dinheiro. Quem fez aquela drenagem de Chiveve foram os Países Baixos. Isso tudo é conhecido. Então, esta boa vontade que estes parceiros estão a demonstrar para a Beira, para Quelimane, para a cidade do Maputo, também são chamados a fazê-lo na cidade da Matola, onde é o maior município do país, com 66 assentos, porque tem mais eleitores a viver lá. E dizer mais, a cidade da Matola foi prejudicada no recenseamento eleitoral, ficou com mais de 20% da sua população com idade eleitoral que não foi recenseada. Portanto, quero dizer que se Matola tivesse recenseado mais ou menos na gíria dos 85, 90%, nós estaremos a falar de qualquer coisa muito superior a Maputo. A nossa diferença com Maputo não seria de 1 assento. Portanto, há dinheiro para resolver os problemas que imperam o desenvolvimento da Matola. Esta questão das infraestruturas de saneamento resilientes é um programa que até as Nações Unidas mobilizam fundos para poderem ser usados. Temos também a componente da habitação para jovens. Ora, a habitação é um direito. A habitação é um direito. Considerando que o município não há de ter capacidade de construir casas para distribuir, a nossa aposta é potenciar o jovem, fazer aquilo que o chinês diz. Ensina o homem a pescar, matará a fome por toda a vida. Não dê peixe, porque vai comer um dia e outro peixe, se não tiver congelador, vai apodrecer. Nós temos solução para trazer os informais à formalidade. Eles puderem contribuir e sentir o valor da sua contribuição e puderem se juntar aos mercados formais, que nós queremos que sejam mercados seguros, com bancas bem preparadas para evitar os incêndios que têm dilacerado. Nós temos um programa muito ambicioso para convidar os investidores que não estão a entrar na Matola, alegadamente porque estão a ser cobrados comissões. Há muito conflito de terra na Matola, há muita sobreposição, porque as pessoas são obrigadas a pagar o que não deviam pagar ao município. Nós vamos criar... Acho que 5 minutos ainda não acabaram, desculpa. Faltam 30 segundos. Nós temos um projeto de criar mais 2 postos administrativos. Posto administrativo de Matola Norte e Matola H, posto administrativo de Influente Norte, que vai estar em Boquiço. Lá o município terá todos os serviços. Quando alguém vai pedir terreno, vai meter o documento no posto administrativo, o posto administrativo vai juntar a informação. Em 1 semana, os documentos devem estar na mesa do presidente, que se compromete a trabalhar fins de semana, feriados e noites, para que não haja expediente que leve eternidade no gabinete do presidente do município. Exato. Pascoal, vou pedir também durante 5 minutos, faça a explicação de como pretende operacionalizar o seu manifesto eleitoral. Falou exatamente de mercados, a criação de novos mercados na cidade da Matola, mas também a questão de infraestrutura. Tem fundos, como é que pretende fazer para que esse manifesto se efetive, exatamente? Obrigado mais uma vez. Bem, perguntar se tem fundo, naturalmente vou dizer que não, porque não estou na governação municipal, mas é preciso compreender que para se definir a existência do município, houve um estudo de base, houve uma avaliação, uma análise de perceber que esse município tem um nível de comércio, nível de transições econômicas capazes de garantir uma base tributária que por si pode não sustentar-se sim, mas pode contribuir de certa forma para o seu próprio sustento. Agora, a Matola não se pode pensar o diferente. É o maior parque industrial do país. O maior parque industrial de Moçambique está na Matola. Entretanto, se formos a comparar as infraestruturas da Matola e de alguns municípios
que em nível em termos de território e condições, estão abaixo da Matola. A Matola está cada vez mais a ficar para trás, né? Portanto, nós, como Nova Democracia, entendemos que para erguer infraestruturas, estradas, escolas, valas de drenagem, precisamos alargar a base tributária. Alargar a base tributária implica também trazer alguns incentivos. Quais são? Seriam reduzir algumas taxas, pelo menos taxas sociais, o imposto pessoal autárquico e tantos outros. Agora, há também a questão de algumas taxas que precisam ser municipalizadas. É a questão das indústrias que estão na Matola. Onde é que pagam o imposto? Até que ponto esse imposto que eles pagam refletem-se para o crescimento do próprio município, nesse caso. Então, nós temos como estratégia alargar a base tributária através da redução de algumas taxas, mas também municipalizar algumas taxas que neste momento o município não está a colher. E, acima de tudo, é a aplicação do imposto ao bem do cidadão. Uma das coisas que cria frustração no cidadão a não pagar o imposto é que ele não vê a razão de pagar o imposto. Estou a pagar imposto, estou a pagar taxa de lixo para quê? Se na minha casa não vem recolher lixo. Então, nós precisamos coletar receita, sim, mas também precisamos de investir essa receita, esse imposto, na mudança do município, se faça refletir na vida do cidadão. Agora, tem uma questão muito essencial que nós falamos, que é a questão da juventude, emprego e juventude, né? Não é possível que todos os jovens sejam empregados formalmente. Todos, a maioria dos jovens da Matola, e tanto por um pouco de alguns municípios, dependem do comércio informal. Precisamos, sim, motivá-los a integrarem-se ao comércio formal, através também de algumas iniciativas talvez a redução de alguns impostos, atribuir alguns incentivos para que eles por si possam integrar-se ao comércio formal. E isso, por sua vez, poderia dinamizar o autoemprego dos jovens, porque sabemos que não é possível empregar todos os jovens. Tem tempo ainda. Obrigado. Continuando. Então, falamos também do autoemprego nesse caso. O município pode criar um fundo, pode ir à banca, buscar algum apoio, dinheiro, algum crédito, para financiar pequenos projetos de emprego. Há jovens que têm iniciativas brilhantes, tem uma oficina, tem um comércio, mas não se sente seguro, porque o município, no final de cada dia, vai lá, quer taxas, sem perceber qual é a evolução do seu próprio negócio. Portanto, a nossa preocupação também com o município não é simplesmente taxar o cidadão, é perceber qual é o nível de evolução deste negócio. Por quê? Mais vale ter um cidadão que pratica autoemprego, tem um negócio, do que ter um cidadão sem emprego, sem nenhum negócio e, de certa forma, acaba virando um problema para a sociedade. Desculpa. Então, essa é uma das estratégias. Mas também pensamos em estabelecer parcerias público-privadas, né, a nível nacional ou mesmo internacional. Nós entendemos que não é possível desenvolvermos como município sem estabelecer parcerias com outras entidades, pelo menos para o nível de obras um bocadinho mais complexas. Estou a falar de valas de drenagens, bacias de direção de água. Precisamos de algum apoio nesse caso, né? Mais do que isso. Infelizmente o tempo já terminou, é exatamente curto. E vamos passar agora para a terceira fase, que é exatamente trazer os pontos que colhemos quanto à sensibilidade dos munícipes da cidade da Matola e vamos tentar ouvir os candidatos àquela autarquia sobre esses pontos. Na realidade, dividem-se em 5 pontos. Fala-se de desemprego, o mercado informal, as infraestruturas, principalmente as infraestruturas ligadas a saneamento, fala-se da questão dos serviços básicos relacionados à saúde e os serviços básicos relacionados à educação. Vamos dar cada um dos candidatos
3 minutos para abordar cada um dos pontos. Vou iniciar exatamente contigo, Pelembe, que é, obviamente, também é candidato à cidade da Matola, a priori, para falar sobre qual é a estratégia do município, ou a sua, se ascender ao poder, relacionado à questão do desemprego, principalmente no seio da juventude. Bem, é assim, Matola é o maior parque industrial do país. Nós vamos criar um bom ambiente de negócios, porque é isso que a Matola precisa, um bom ambiente de negócios, para que a indústria volte a ser reativada na Matola. E tendo um bom ambiente de negócios e devolver essa hegemonia do parque industrial, porque nós tínhamos a vidreira, tínhamos Texilon, tínhamos empresas industriais que empregavam de 1.000 a 2.000 até 3.000 pessoas. Essa indústria tem que voltar para que a maior parte da juventude tenha oportunidade de emprego. Porque hoje na Matola estamos a falar de 80% a 70% da juventude desempregada. Isso é mau. Até para o maior índice de criminalidade, isso afeta. Se fores nos bairros hoje, Congolote, Ngomatizana, vais encontrar às 10 horas jovens sentados nos muros sem nada a fazer. Então nós temos que trazer esse bom ambiente de negócios para que a juventude tenha o que fazer para poder ter condições de ter a sua casa, ter condições de cuidar dos seus filhos. E nós, como MDM, já temos parceiros internacionais que nos deram garantias que se o MDM conquistar o poder na Matola, eles vão enviar as suas empresas para investir na Matola. E nós já apostamos na indústria, não em bolada, negócio. O que nós precisamos hoje na Matola é indústria transformadora, não negocinhos de boladinhas, porque é isso que o país vive e está estragado por causa dessas coisas. E nós estamos apostados em trazer a indústria. Falar do comércio informal. Olha... Lembre, terá o espaço só para o comércio informal. Neste momento, é questão de desemprego. Sim. E também nós temos que, depois de desenvolver a indústria, um bom ambiente de negócio na Matola. Aliás, lembrar que 60% dos empresários, dos mais ricos em Moçambique, têm casa na Matola. Então nós queremos motivar esses empresários a estabelecer a indústria na Matola. Os nacionais. Aliás, nós como MDM somos apologistas em mercado nacional. Não descuramos o trazer os investimentos internacionais, que é bom, mas imagina aquela situação do Covid-19, cada um ficou no seu país. Então nós temos que ter uma indústria muito forte nacional para, em casos como da Covid-19, não tenhamos problemas como tivemos. Por isso que nós vamos apostar mesmo muito forte na indústria nacional, naquilo que é nosso, para que possamos ter um futuro risonho, uma segurança para a juventude moçambicana. Deputado Mchanga, tem também o mesmo período de tempo para falar sobre desemprego. Qual é a estratégia do deputado Mchanga quando ascender ao poder a presidente do município para a questão de desemprego, principalmente no seio da juventude, que é uma das principais preocupações, aliás, neste momento? Muito obrigado. Há uma lei que foi aprovada agora sobre as ruínas. Toda a ruína passa para o município. Na nossa governação terá que aparecer o dono da cajuca, terá que aparecer o dono da vidreira, terá que aparecer o dono da fosforeira, terá que aparecer os donos daquelas empresas que agora se tornaram ruínas na Matola. Sob o risco de nós darmos destino àquelas indústrias de acordo com a lei. E eles serão intimados a terem que criar postos de emprego. Não vamos obrigar que alguém continue com a atividade anterior, mas terá que fazer alguma coisa. Não podemos continuar com ruínas. Esta é a primeira grande medida que nós vamos tomar. A segunda questão importante para garantir que haja emprego é que os empresários nacionais e estrangeiros devem viver no seu solo pátrio, próximo das suas infraestruturas. Muita gente não vive na Matola porque tem medo de ser raptado. Nós temos um desafio muito grande. A polícia municipal não vai se limitar apenas a questões de posturas, camaradas. A Polícia Municipal em todo o mundo está envolvida na prevenção e combate ao crime. De tal sorte que até o povo
população é exortada a colaborar na prevenção e combate ao crime. Não faz sentido que a Polícia Municipal esteja atenta apenas a quem faz ruído à noite, a quem, sei lá, que faz festa sem autorização, e quando as pessoas estão a ser assaltadas, a polícia passear. A Polícia Municipal terá que se juntar à PRM, terá que se juntar às outras forças para garantir que o presidente do município tem de conhecer tudo o que aconteceu na noite de ontem, quando chega ao gabinete. Essa informação tem de ser dada pelo comandante da Polícia Municipal, através do envolvimento da Polícia Municipal nas patrulhas conjuntas contra os raptos, contra o roubo, contra todo tipo de delinquência que temos assistido nas nossas cidades. E acredito que fazendo isto, muita gente vai investir na cidade da Matola. Tempo. Pascoal, tem o mesmo espaço-tempo também para fazer a sua dissertação em relação ao desemprego na cidade de Matola, principalmente no seio da juventude. Obrigado. Bem, se tiver compreendido bem o nosso manifesto, focamos bastante nessa questão do emprego. A Nova Democracia desenha como estratégia para reduzir o desemprego na cidade de Matola a questão mesmo de criar um emprego, criar um ambiente de negócio propício ao investimento. Isso passa por infraestruturas, mais uma vez, estradas. Nenhum empresário quer investir numa zona onde não tem acesso. Precisamos criar estradas, precisamos criar vales de drenagem para que, por mais que chova, nenhum investimento ou nenhuma empresa tenha questões de, por exemplo, ter que estar submersa à água, já por aí. Então, uma das estratégias mesmo é criar infraestruturas como forma de dinamizar o investimento. A partir desse investimento, vamos conseguir criar a questão da empregabilidade dos jovens. Estou a falar do emprego formal, mas também tem uma componente muito importante. Não é possível empregar todos os jovens. Em nenhum país do mundo existe isso, mesmo os desenvolvidos. Vamos reduzir o desemprego, sim, mas temos que apoiar iniciativas de autoemprego. Os jovens matolenses têm talento, alguns deles. Alguma coisa sabem fazer. Então, o município deve ter uma iniciativa clara de como empoderar esses jovens, atribuindo algumas linhas de financiamento com taxas muito reduzidas, né, como forma de poderem adquirir seus kits de trabalho, poderem aumentar sua capacidade de produção e pronto, o município vai servir como um intermediário entre quem produz e quem, se calhar, precisa dos produtos. Então, a questão do autoemprego é a questão central para o nosso caso. Tempo. Pleno, mais uma vez volto a ti. Setor informal, mercado de feiras. Qual é o seu projeto para a cidade de Matola? Tem 2 minutos. Bem, o comércio informal, se for já olhar, 80% a 90% das receitas municipais vem do informal. E há uma coisa que se discute pouco. Eu costumo olhar para minha mãe, meus pais, nós fomos criados, minha mãe vendia peixe frito nas bacias, meu pai vendia amendoim. Conseguiu crescer, nos faz estudar graças ao amendoim torrado mesmo. E eu cresci, estudei graças ao sacrifício do comércio informal. E eu olho para minha mãe, meu pai faleceu, eu olho para minha mãe hoje e começo a questionar. Ela não paga a segurança social. Qual é o futuro dela? E qual será o futuro de todos aqueles que vendem nas ruas? Um dia vão envelhecer. E nós, como município, temos que vamos criar uma política estratégica de cooperação entre a segurança social e o comércio informal. Vamos formalizar e valorizar o comércio informal. Porque enquanto as pessoas não tiveram uma opção, porque, Salvado, amigos telespectadores, hoje o comércio informal não é o querer, é falta de opções. A pessoa não tem vontade de estar na rua com uma bacia de pão, com carvão a circular, a vender alface. É porque não tem opção de emprego. É porque não tem alternativa para fazer outra coisa. Por isso, quando falamos de criar um bom ambiente de negócio, de reativar a indústria,
é para dar opção às pessoas para terem alternativas, para não queimar com sol numa estrada, numa rua. Então, nós vamos, além de criar esse bom ambiente de negócio, vamos formalizar o comércio informal, dar mais valor, criar mercados condignos, com casa de banho, o mínimo, serviços mínimos para que o cidadão possa ter condições de vender no lugar condigno. Aliás, nos mercados, nós dos bairros principalmente, vamos criar dois polos. Aonde há mercado deve ser terminal de chapas. Porque muitas das vezes, o que acontece? As pessoas vendem nas ruas, nas estradas, porque é onde é terminal. Se fores ao África do Sul, por exemplo, você vai ver onde é que tem Park Station, tem um mercado ali. Para que a pessoa desça ali e compre ali. Isso evita aglomerações nas ruas. Tempo. Deputado Mushanga, faço sim também a mesma questão. Comércio informal, mercados e feiras. Qual é o seu projeto para a cidade de Matola? Tem 2 minutos. Primeiro, edificar infraestruturas consentâneas com a realidade. Isto é, tem de haver alpendres para aqueles que vendem hortícolas e bancas, mas também tem de haver espaço para aqueles que querem fazer pequenas lojas e definir claramente o produto que tem que ser vendido por espécie e haver respeito por isso. Nós temos tido problemas de carne misturada com peixe. Algumas pessoas não comem peixe. Em alguns sítios nós encontramos pessoas que vendem carne de porco, barra carne de cabrito, do carneiro. Isso tem que acabar. Temos que respeitar as culturas das pessoas. Os muçulmanos não comem um determinado tipo de animal. Então esse animal vai ter o seu espaço um pouco distante do local onde os famosos produtos que são tratados como halal, são vendidos, e vamos criar as condições de frio para conservar. Eu fico muito envergonhado quando vejo senhoras ali a venderem peixe, depois com moscas. Depois é uma coisa muito interessante. Eu fiquei a pensar que esses hotéis de primeira classe, tipo Hotel Polana, Cardoso, compram carne no estádio. Afinal, também compram nos permanentes. E tive sorte de casar com... Quer ver? Aquilo... Mas pronto, é a nossa realidade, onde eles conseguem a carne mais barata. Então temos que ajudar aquelas pessoas a saberem conservar a carne para permitir que todas as pessoas possam comprar e chamar a atenção aos informais. Os informais precisam de serem educados para perceberem que ninguém tem que vender roupa à frente de uma casa de modas. Roupa não é vendida à frente da casa de modas. Ninguém tem que vender sapato à frente de uma sapataria. Encontre outro espaço para vender o teu sapato, mas que não seja à frente da casa, na sapataria. Encontre espaço para vender o seu pão, que não seja à frente da pastelaria ou à frente da padaria. Tempo, deputado Mushanga. Pascoal, vou pedir também que em 2 minutos faça a apresentação daquilo que é a visão do seu partido em relação à cidade de Matola para a questão do comércio informal e mercado de feira. Obrigado. Bem, como nova democracia, a questão do comércio informal é uma questão que nós levamos com muita seriedade, tendo em conta que a maior parte da juventude a nível da cidade da Matola depende do comércio informal. Portanto, qualquer decisão a se tomar é preciso ter em conta esta sensibilidade. Estamos a mexer com questões muito, digamos, sensíveis da sociedade. Nós olhamos como solução primeiro, porque não podemos normalizar o comércio informal. Tudo bem que é uma questão que já vem há muito tempo, mas a nível estratégico nós temos que definir uma estratégia de integrar os comerciantes informais ao comércio informal, como forma deles poderem pagar as taxas, o imposto nesse caso. Mas isso não é imediato, leva seu tempo. Nós precisamos definir espaços concretos para que se desenvolva o comércio informal. Não podemos permitir, por exemplo, que um cidadão ou um jovem
de um lado para o outro, corre na rua, nas estradas, com o risco de ser atropelado, a vender amendoim ou qualquer coisa que seja, porque queremos simplesmente ganhar dinheiro. É preciso também ter em conta a vida em si, né? Portanto, vamos definir espaços para comércio informal, a nível dos mercados, dos bairros, mas, sobretudo, nós temos que criar um mercado grossista a nível da Matola, né? Primeira estratégia que nós definimos. Peleme, mais uma vez a ti, agora para serviços básicos de saúde e educação. Qual é a visão da sua candidatura? Ainda vamos voltar à infraestrutura. Vamos para a saúde. Por exemplo, para a saúde, temos que lembrar que esses serviços ainda não desceram para o município. Ainda estão sobre a jurisdição do governo, que infelizmente mesmo, esses serviços já deveriam estar, eu acho que desde 2006 ou 2004, já deveriam estar sobre a jurisdição municipal, mas infelizmente as políticas governamentais ainda não quiseram entregar aos municípios. Agora, apesar de não estar sobre a jurisdição municipal, o MDM compromete-se na sua governação, na Matola, os pais já não vão ser obrigados a comprar blocos para a construção dos muros. Todos os muros das escolas primárias o município deve construir na sua área social. O bloco é da responsabilidade municipal. O guarda nas escolas, já não precisa os pais pagarem. Nós temos a polícia municipal. Se for já ver, em casa do presidente do município, hoje em casa do Calixto Costa, se for já ver, fores lá agora, has de encontrar o segurança da polícia municipal. Por que o segurança da polícia municipal tem que guardar em casa do presidente e não deve guardar uma escola onde está o futuro do município da Matola? Então, ao invés de termos um polícia municipal que anda atrás dos chapeiros a cobrar 150 para deixar irregularidades passar, também o polícia municipal vamos obrigá-lo, vamos colocá-lo nas escolas para a segurança das crianças. E na saúde, ali no Centro de Saúde de Cobre, Centro de Saúde de Matola Gar, não tem um furo de água. Ou seja, quando a mulher dá parto, o pai é obrigado a levar um bidão de água para a mulher se lavar. E nós, na nossa área social municipal, vamos colocar um furo de água em todos os centros de saúde da Matola. Além de que vamos construir e oferecer alguns centros de saúde, como também algumas escolas. Tempo. Deputado Mchanga, qual é o seu projeto para a cidade de Matola em relação à educação e saúde, serviços básicos? Bom, tenho a sorte de ser relator da Comissão de Habitação Pública, Poder Local, trabalho muito nestas leis, já andei em todos os municípios das capitais provinciais, mais de 2 vezes, sempre que vou fazer visitas, tenho tido conversa, sei em que pé está este processo. A lei das autarquias locais impõe que a educação e saúde primárias devem passar para os municípios. E o governo diz que desde que tenham requerido. Esta vai ser a nossa primeira coisa que vamos fazer. Nós precisamos de saúde e educação. E a própria lei impõe que, ao transferir os serviços, vai se transferir os recursos humanos, materiais e financeiros. Portanto, estes terão que passar logo para a nossa gestão, para permitir que haja um entrosamento mais correto da gestão destas pessoas, destas infraestruturas e dos recursos humanos. No caso, por exemplo, da área de saúde, nós constatamos este sofrimento que as pessoas estão a ter quando há infortúnio na zona de Boquiço. Quer dizer, trasladar um corpo de Boquiço para o Hospital Central de Maputo, trasladar um corpo de Matola Gar para um centro de saúde, aliás, para o Hospital Provincial da Matola, para o Gemacam. É um transtorno muito grande. Sabemos nós que nascemos, crescemos, vamos morrer, então vamos criar condições, no mínimo, haver morgues nesses centros de saúde que eu disse, com sistema de frio. Em caso de infortúnio, o corpo é evacuado para o local mais próximo da residência da pessoa. Na área da educação, também vamos investir na construção de salas de aulas, mobiliário escolar, casas para professores e também vamos garantir que a segurança destas infraestruturas
seja da responsabilidade do município, porque o município tem condições para isso. Tempo. Nova Democracia, quais são os planos para a área de serviços de saúde e educação básicos para a cidade da Matola? Bem, primeiro, a primeira questão é requerer a municipalização dos serviços. Uma vez que agora o município não está sob gestão do município. Então, é requerer que os serviços de saúde e educação sejam sob gestão do município da Matola. E, sendo assim, nós temos como plano reestruturar a rede sanitária a nível da Matola. Estou a falar de hospitais, postos de saúde principalmente, mas também erguer postos de saúde nos bairros de expansão. Um munícipe que está, por exemplo, na zona de Ngolhosa, Siduava, Quarteirão 7, tem que depender de Matolagar. Agora, não é possível que num raio de aproximadamente 3 quilômetros o cidadão não tenha um posto de saúde, pelo menos, poder se socorrer. Portanto, é a primeira questão. Nós queremos erguer, pelo menos em cada posto administrativo, termos postos de saúde capazes de descongestionar os hospitais de referência. Estou a falar do Hospital de Matolagar e tantos outros. Relativamente à educação, não se pode falar de saúde sem falar de educação. Um cidadão bem educado é um cidadão que pode evitar que tenha, se calhar, algumas doenças por alguma negligência. Então, nós também pretendemos alargar as infraestruturas escolares, vou falar de escolas primárias. Precisamos garantir que estas escolas estejam seguras. As crianças, os alunos não podem ir à escola, voltar talvez sem sua pasta de livros, sem voltar violentada, porque tem lá um grupo de jovens que ameaça os alunos. Então temos que garantir segurança. Isso quer dizer, a polícia municipal tem que ser educada ou capacitada na questão da segurança pública, acima de tudo. Tempo. Palembe, vou pedir mesmo que, também de forma resumida, fale sobre infraestruturas, incluindo a questão da habitação e o seu plano na questão de recolha de lixo para a cidade da Matola. Tem 2 minutos. Bem, quero falar de infraestrutura. São estradas, principalmente. Exato. Nenhum país, nenhuma cidade desenvolve sem vias de acesso e sem mobilidade. Na nossa governação, nós como MDM, vamos olhar, primeiro vamos reabilitar algumas estradas que estão mal. Estou a falar de Zuide até o Fomento, do Expresso Liberdade até Lusalite, que até o contentor amarelo, quem conhece, está péssima. A Estrada Velha, do Língamo até ali na ponte de Matola Rio, mas também temos problemas ali no bairro Patrício Lumumba. Do bairro até os fios, quilômetro que Estrada também vamos reabilitar. Também vamos terminar a estrada da primeira rua de Congolota até ao Rio Laúze, que dá acesso à cidade de Maputo, ali Mulumbela. Mas as estradas novas devem ser construídas. Para evitar o congestionamento. A ver, se você vem da N4, ali da Zuide, aliás, como é que chama ali, Frigo, para sair um cavalo branco, tem que ter uma estrada para descongestionar ali nas bananeiras. Também ali na Machava, no Bedene, para o Patrício, ali nas águas, tem que haver uma estrada. Também da circular. Da primeira rotunda, dali até Boquiço, passar por Intac, tem que ter uma estrada para descongestionar. Dali da terceira rotunda, tem que ter uma estrada até a terminal de Mamatijane, mas também da terceira rotunda tem que ter uma estrada até a Ponta Vermelha, ali no Cobe, para que as pessoas tenham mobilidade. Também os chapas possam circular. Também da padaria Buane. Hoje, para sair da cidade da Matola para Machlantene é terrível. Mas temos uma via de padaria Buane que pode haver, vamos construir uma estrada da padaria Buane até, que passa por Squama, até ali no Machlantene. Então são essas vias que devem ser criadas para que haja mais transporte, para que haja mais mobilidade na cidade da Matola. Obrigado. Deputado Mchanda, infraestrutura na cidade da Matola, incluindo também a questão de habitação.
Qual é o seu plano, em concreto? Muito obrigado. Nós vamos dar a Matola estradas resilientes e de qualidade, para além das estradas que o colega andou a citar, aquela estrada Sossimol, 15, Kobe, Mapandane, apesar de ser recentemente reabilitada, por causa de falta de resiliência, a estrada está totalmente destruída. Eu fico muito envergonhado quando estou no posto policial de Kobe. Andaram a entulhar a areia ali de tal sorte que até o comando da polícia, quando a água cai na estrada, entra dentro do comando da polícia. Sempre que cair chuva, os polícias devem ir para lá com aquelas botas de machamba, para macambuço, porque não há outra solução. Então, estas vão ser nossas prioridades, ao mesmo tempo que estaremos a fazer drenagens, porque as estradas não podem resistir. Há zonas onde não se precisa de pôr asfalto. A própria natureza já disse que o material tem que ser pavê. Então, nós vamos criar uma empresa de materiais de construção para obras municipais. Nós vamos ajudar na habitação, potenciando o próprio jovem para fazer a sua própria habitação e criando bairros de baixo custo. Há muita gente que tem dinheiro para criar casas de arrendamento de baixo custo, que podem ajudar nesta primeira fase aos jovens polícias, aos jovens enfermeiros, aos jovens professores, e a partir daí, assim sucessivamente, vamos tentando resolver o problema de habitação para jovens. O que as pessoas querem é espaço para poderem edificar as infraestruturas e colocar um serviço do povo. Nós não precisamos de casas de 5 milhões, aquele projeto de Intaca, porque não há quem tenha 5 milhões. Mas nós podemos fazer casas que podem ir até 1 milhão, 1 milhão e meio, mas casas com uma boa qualidade, onde o jovem se sinta que é chefe de família, tem dignidade, e não andar a viver nas garagens ou nas dependências cantadas por Mr. Bau. Tempo. Nova Democracia. Quais são os seus planos? Quais são os planos da Nova Democracia, aliás, para a questão de infraestruturas, incluindo a questão de habitação? Bem, nós, como já falamos antes, a questão da infraestrutura tem a ver mesmo com a construção de estradas, valas de drenagem. Não se pode falar de uma estrada sem falar de vala de drenagem. Não se pode falar de vala de drenagem sem falar de bacias de retenção de água. É o primeiro aspecto. Segundo, a Matola tem pedreiras ao redor, Moamba, na Marcha, por aí. Nós temos como solução para a questão das estradas a criação de uma empresa municipal para a construção e reabilitação de estradas. Se calhar de baixo custo. Por exemplo, nós podemos comprar uma maquinaria para a produção de pavê. Mais vale ter estradas ou vias de acesso na base do pavê do que passarmos anos e anos à espera do Alcatrão. Entretanto, quando nós erguemos tantas estradas de Alcatrão, nem sequer 5 anos conseguem resistir. É o caso da estrada que sai do Patrício Lumumba até Damasco, sai do Patrício Lumumba até Ferreira. Não tem 5 anos, já estão danificadas. Então, nós queremos trazer uma solução das estradas na base do pavê. Agora, tem a questão também da habitação. O município não pode ficar indiferente à expansão territorial, à expansão populacional do seu município. Os jovens descobrem um bairro, começam a erguer suas casas de forma desordenada, o município não está lá. Portanto, nós como município precisamos de antecipar o desenvolvimento, encontrar bairros, estruturar os bairros, demarcar os terrenos e atribuir à juventude. Independentemente da sua cor política, da sua religião, todo aquele que é jovem, que reside na Matola, deve ter acesso à terra para poder erguer sua residência. A questão da recolha de lixo, nós queremos trazer uma inovação. Este é o próximo e último ponto. Desculpa. E parece que dá-me condições que o tempo já terminou. Peleme, recolha de lixo, tem 1 minuto para recolha de lixo. Bem, eu até já não chamo de lixo, porque hoje chama-se resíduos sólidos, já é negócio. E é uma das soluções que o MDM tem na cidade da Matola, é fazer do lixo um negócio. Porque hoje tudo se vende e vamos criar empresas para a recolha de lixo
dando mais, olhar mais para as associações sem fins lucrativos, vamos apostar nisso, porque não faz sentido hoje, em pleno século XXI, o lixo na Matola se tornar problema, já não é problema, e quem pagou vai ter os seus serviços. Vamos criar em cada 50 metros ou 500 metros, ter um contentor de lixo, porque as pessoas, hoje na Matola, você pergunta por que joga lixo. Não tem alternativa. Temos que ter contentores em cada 500 metros. A pessoa tem que ter opção de onde colocar o lixo. Exato. E nós vamos criar essas condições. Ou seja, pagou taxa de lixo, vai ter os serviços prestados. Tempo. E vamos apostar em empresas privadas para a resolução dos problemas na Matola. Tempo. Deputado Mchanga, tem também 1 minuto para falar sobre o processo de recolha de lixo na cidade da Matola. Quais são as soluções que prevê? Nós vamos à EDM buscar toda a receita correspondente ao lixo para que as taxas cobradas em nome de lixo sirvam às pessoas que pagam as taxas. Também temos que encontrar uma outra fórmula de cobrar taxas, porque há pessoas que não têm energia. Eu já descobri, por exemplo, estas pessoas têm essas casas abandonadas, tipo Cajuca, sei lá, aquilo tem dono, está a criar lixo na cidade e, entretanto, não paga a taxa de lixo. Então nós temos que encontrar uma solução. Ou a pessoa reabilita a sua empresa, usa a empresa, ou vai ter que dever o município e o município, através do fisco, vai confiscar a infraestrutura, vamos vender para quem quer e que possa usar a infraestrutura em benefício da cidade. Vamos também ensinar os municípios a separar o lixo, o plástico, o vidro, os restos de comida e a componente vegetação, a relva, as folhas. E depois vamos encontrar quem pode reciclar o vidro, compra o vidro, quem pode reciclar o plástico, compra o plástico, e quem pode reciclar o lixo vegetal para usar como fertilizante, também. Aliás, eu sei que a comida também pode servir como fertilizante. Tempo. Nova Democracia, em 1 minuto vou pedir que apresente os planos no que diz respeito à recolha de lixo para a cidade de Matola. Bem, quanto à recolha de lixo, a Nova Democracia sugere um sistema integrado para a gestão dos resíduos sólidos. O que isso implicaria? Primeiro, é que o que está acontecendo agora é que o município paga a taxa de lixo. No entretanto, porque o município não vai lá recolher o seu lixo, acaba pagando um outro valor a um catador de lixo. Então, nós pretendemos integrar o catador de lixo numa rede, né, de gestão de resíduos sólidos, em que o próprio catador de lixo vai passar a vender o lixo para o município. Portanto, estaríamos não só a resolver uma questão do desemprego, em parte, mas também estaremos a garantir que o lixo nos bairros seja devidamente recolhido. Exato. Muito obrigado, Nova Democracia. Vamos passar para a nossa última fase do programa. Peleme, tem 2 minutos em antena para dizer qualquer coisa aos municípios da cidade de Matola. Talvez os municípios ou os seus concorrentes. Tem 2 minutos em antena. Bem, a mudança na Matola é agora ou nunca. Meus caros, não vamos deixar que roubem os nossos sonhos. Votou, ficou. Roubaram-nos no passado e não podemos deixar que nos roubem agora. Votou, jovem. Meu jovem, não deixe ninguém roubar o seu sonho. Votou. Depois de votar, vamos ficar ao redor, tomar a nossa cervejinha, assar a nossa carninha, mas vamos controlar o nosso voto. Tem que vonelela, tem que chamar, e vai controlar, não pode vai ver tolo, na multa não pode afumar. Não vamos aceitar ninguém roubar nossos sonhos. Como disse, para eu falar tudo o que eu penso, atenção os chefes de quarteirão, atenção os diretores das escolas, quem quer que seja. Se nós te encontrarmos no dia da votação, perto das escolas, a dar sinalizinhos de outro de colar, nós não vamos permitir. Apelo à juventude para estar vigilante nas entradas das escolas. Quem quiser roubar nossos sonhos, vamos cair em cima. Obrigado, Peleme. Deputado Mchanga, também tem 2 minutos para fazer uso da antena, para dizer qualquer coisa à população, aos munícipes da cidade de Matola, mas também talvez aos seus candidatos, aos seus concorrentes, aliás. Muito obrigado. Apenas dizer que a taxa de lixo não se paga voluntariamente. Toda pessoa que compra energia é obrigada a comprar. Portanto,
De forma coerciva, as pessoas são obrigadas a comprar, a pagar taxa de lixo ou comprar energia. Temos que encontrar uma maneira de corresponder. Não podemos criar situações à vida do nosso povo. Matola é uma cidade e a cidade precisa de ser ordenada. Também não podemos ficar com muitas covas nos nossos quintais só para enterrar o lixo. Nós temos um projeto muito grande de disciplinar e ordenar os cemitérios. Nós estamos a sentir uma vergonha grande. Aqueles cemitérios mais antigos, para se chegar a um determinado sítio, quer dizer, as pessoas já andam a se alejar, pura e simplesmente porque alguém entendeu que aquele espaço que era passagem agora tinha que vender lá no cemitério. E depois vende o direito das pessoas irem exumar e voltar a enterrar seus entes queridos. Então, mantenha. Olha, eu vi uma coisa muito interessante. No cemitério onde foi enterrado o Pregozinho, o pai dele morreu há muito tempo. O carro foi com o corpo até o jazigo ao lado. Então, eu quero trazer isso na cidade da Matola e criar mais cemitérios municipais. Acredito que o cemitério de Eugênio, daqui a pouco, vai encher. Matola é grande, tem muita população e há muita gente até que vive no Maputo que faz funerais na Matola. Precisamos de criar condições para que haja mais cemitérios municipais. Na zona da Matola Sede, por exemplo, só ficou a zona da Texlon, mas nós temos a possibilidade agora, na zona de expansão, criar mais 2 cemitérios municipais, de forma que possamos gerir a nossa demanda. Também vamos resolver o problema das lixeiras. Lixeira de Macantene terá que encerrar o mais rápido possível e encontrarmos outros sítios. Essa coisa de andarem a tirar lixo, por exemplo, naquela via que sai de Patrício Lumumba para Machava, ali onde tem armazéns de água de Namacha, tem de terminar. Aquela vala é para drenar as águas, não é para carregar lixo. Tempo. Nova Democracia. Vou pedir também que em 2 minutos fale qualquer coisa para os munícipes da cidade da Matola. Bem, nós primeiro vamos dizer que se hoje, dia 25 de setembro, numa data como esta, jovens tomaram a iniciativa de lutar pelo país, pela independência do país, eu queria exaltar a outros jovens, os de hoje, para que no dia 11 de outubro vão às urnas em massa para libertar a Matola de um jugo governativo, de um nepotismo, de uma corrupção que já não tem como se auto-reestruturar, senão vai cada vez mais piorar a própria gestão municipal. Portanto, nós queremos convidar a todos os munícipes da Matola, todos os professores, médicos, enfermeiros, aquela água que o presidente Nhus mandou beber, no dia 11 de outubro, leva a sua garrafa de água, vai vai recensear e depois fica aos vereadores a controlar seu voto, a beber sua água, conforme disse o presidente. E vamos libertar a Matola da corrupção, vamos libertar a Matola do nepotismo. E muito obrigado. Exato. Muito obrigado, Pascoal, mas também obrigado à Nova Democracia, muito obrigado Pelembe, mas também obrigado ao MDM, muito obrigado, deputado Muxanga, mas também agradecer à Renamo por permitir a vossa presença nesse espaço, mas em especial agradecer a ti, caro telespectador e estimado internauta, que esteve conosco na noite desta segunda-feira a trazer mais um passo da nossa democracia.